Deus está vendo tudo. Gênesis 21, versos 8 a 21. Em muitas situações da vida, parece que ficamos cegos diante dos problemas e não conseguimos enxergar uma solução adiante de nós. Por isso precisamos pedir a Deus que nos mostre o que está vendo em nossas vidas, pois os pensamentos e caminhos de Deus são mais altos que os nossos e somente podemos contemplar com sua permissão. Se você não consegue entender o que está acontecendo em sua vida e não vê uma saída, então peça a Deus e te revela a sua vontade, que sempre é a melhor. O que Deus vê em nossas vidas, vamos aprender a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem colocado diante de nós. Dentro do texto de Gênesis, vamos aprender com a história de Agar sobre a visão de Deus para as nossas vidas. Não visualizamos como Deus vê. Estava acontecendo uma festa na casa de Abraão e Sara. E ali estavam Ismael brincando com Isaac. Ismael era o filho da escrava com Abraão, a escrava Agar. Então os olhos de Sara voltou-se para os meninos e aparentemente ela percebeu que havia um deboche por parte de Ismael, que era filho da escrava, para com o seu filho Isaque. Por causa de uma brincadeira de criança, aconteceu o pretexto para uma grande confusão. Abraão ficou triste e não via que estava acontecendo uma divisão em sua família. Agar foi para o deserto com apenas um pouco de pão e água e não quis nem olhar para não ver seu filho morrer de fome e sede. Por isso, ela se retirou para ficar longe. Os olhos deles estavam cegados, como os olhos de Sara, pela amargura, pela inveja, pelos ciúmes. Os olhos de Abraão pela tristeza, pelo pesar, pelo remorso. Os olhos de Agar pela angústia, pela decepção, pelo medo. Estes sentimentos nos impedem de enxergar o que fazemos e o que está acontecendo conosco. Muitas de nossas festas terminam mal por falta de vigilância e sabedoria. O ser humano não consegue ver como Deus vê, porque Deus vê o coração. Somente quando nos tornamos espirituais, conseguimos entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. As obras carnais nos cegam espiritualmente. Não consegue ver uma solução para os seus problemas? Peça a Deus que te mostre a salvação. Deus vê o que não podemos ver. Enquanto Agar e Ismael estavam sozinhos, abandonados no deserto,
Deus ouviu a voz do menino. Agar pensava que em sua solidão ninguém a veria e não se ouviria o último choro da criança. Mas Deus estava ali, junto com ela, e enviou o seu anjo para lhe ajudar. A palavra anjo, com letra maiúscula no Antigo Testamento, se refere a uma manifestação da presença do próprio Deus. Deus pode ver todas as coisas porque é onisciente, e os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nós não conseguimos ver melhor, porque nossos caminhos são terrenos e inferiores aos pensamentos de Deus. Deus ainda falou com Agar o que via para o seu futuro, anunciando que seu filho Ismael também se tornaria uma grande nação. Com isso ela pôde perceber que Deus tinha um sonho para a sua vida e sua família. Precisa haver uma saída para a sua situação. Jesus é a porta e o caminho da salvação. Deus revela a sua visão. Agar já não imaginava como seria seu futuro e pensou que seu sonho estava perdido, até que, abrindo-lhe os olhos, ela viu um poço de água. Não sabemos se Deus fez brotar aquela água ou se o poço já estava ali, mas uma coisa é certa: ela estava cegada pela tristeza e não conseguia ver o poço até que Deus mostrou para ela. Aquele poço foi a salvação e a solução de seus problemas, porque ela se estabeleceu naquele local. Seu filho Ismael também morou ali com ela e se tornou um flecheiro para proteger sua propriedade. Também se casou e constituiu uma família. Quando estamos cegos pelos problemas da vida, pensamos que tudo vai acabar, mas o Senhor nos mostra uma solução que nos tira da sequidão da tristeza. Talvez você esteja se sentindo num deserto, sem ver uma saída, ou para ir, e pensa que seu sonho está acabando, mas Deus pode te mostrar uma fonte de onde você poderá saciar e viver feliz na presença do Senhor. Jesus prometeu que, se crermos nele, nos daria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deus quer fluir em sua vida e te satisfazer plenamente. Está sedento e não consegue ver a solução? Jesus é a fonte da água da vida que te satisfaz. Abra os seus olhos espirituais. Somente Deus pode iluminar os olhos dos nossos corações. Então peça ao Senhor que lhe mostre o que está vendo e aponte uma direção para onde você possa ir. Deus está no controle da sua vida. Creia nos planos de Deus.